Vamos lá então? O pessoal que está em pé aí, poderia tomar assento? Vamos lá? Todo mundo? Porque qualquer movimento vai atrapalhar. Isso, aqui, Heitor. Pode cuidar do bebê, depois que... Senão a sua casa cai, né, filho? Ajuda aí. Aqui, pega aqui os papéis. Aí, está aqui o Joelson. Precisar, levanta a mão, Joelson ou Mateus vai até você e vai facilitar o recolhimento dessa pergunta aí. Ok? Tranquilos? Podemos dar início? Digo amém. Beleza, vamos lá então. Boa noite, irmãos. A paz. Então, primeira pergunta, pastor Henrique. Na sua opinião, a igreja católica saiu da igreja cristã, evangélica no caso? A igreja de Cristo saiu do católico ou ambas coexistiram durante séculos? Boa questão. Você tem a gênese da igreja cristã com a doutrina dos apóstolos e dos profetas, não é? Depois essa doutrina ela vai recebendo uma série de contra-argumentações, uma série de ataques. Marcião, no ano 155, vários outros teóricos tentaram fazer algumas contra-argumentações, inserindo doutrinas que são consideradas já deformações da palavra de Deus. E o catolicismo ele não nasce em um momento pontual. O catolicismo ele vai surgindo, vai tomando um determinado contorno daquela igreja inicial, que seria considerada a igreja universal, cristã, igreja apostólica, mas vai se desvirtuando a partir do que se entende como o período de Constantino no ano 325. Historicamente, Constantino se converte. Até que ponto ele se converte mesmo, a gente não tem como averiguar, é um juízo de valor, não é de fato, então não tem como averiguarmos. Em 311, em 313 promulga o Edito de Tolerância, proibindo a perseguição dos cristãos, e em 325 ele preside um concílio, que é o Concílio de Nicéia. Nessa presidência de Constantino, do Concílio de Nicéia, é que historicamente é datado o início de uma união igreja-estado que mostrou-se nunca proveitosa, mas sempre perniciosa. Então a Igreja Católica ela não tem uma data de fundação, mas só que entende-se que a partir do ano 325, com a junção da presidência do Constantino num concílio eclesiástico, que não deveria ter acontecido, a mistura da politicagem do Estado com a Igreja cristã, começa a haver uma série de deformações teológicas. Nos diversos concílios começa a se declarar, depois, um pouco mais adiante, se Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus, logo Maria é mãe de Deus. Começa-se a inserir a oração pelos mortos, o relicário e uma série de outros fatores. Então, entende-se que a Igreja Católica Romana ela foi tomando um rumo a ponto de se desvirtuar de tal forma que houve uma necessidade de haver uma chamada ao seu retorno, que acontece por meio da Reforma Protestante. Que leva esse nome porque o objetivo da Reforma nunca foi fundar outra igreja, mas tentar fazer com que essa igreja voltasse aos trilhos. Só que, ao invés da Reforma ser uma voz de consciência para o catolicismo romano, acabou tendo um efeito refratário para que o catolicismo reafirmasse mais as suas doutrinas em 1546, no Concílio de Trento, com aquilo que é chamado Contra-Reforma. Então, entende-se que o catolicismo romano não tem uma origem pontual como uma igreja fundada em um momento específico, conforme afirmamos aqui. Mas o catolicismo, ele torna-se um desvirtuamento de sua tradição em relação à fé original. Não estamos dizendo que a tradição católica não tem algo de proveitoso. Tem muitos concílios proveitosos, tem muitos documentos proveitosos, tem muitos credos muito interessantes. Mas os elementos que foram inseridos no catolicismo ao longo do tempo mudaram aquilo que nós chamamos de dogmas. Você tem 3 escalas ou 3 esferas em relação à questão de ensino. Opinião, doutrina e dogma. Opinião, cada um tem a sua. A doutrina é dos grandes grupos, é denominacional. O dogma é aquilo que todo o cristianismo acredita. É um pilar essencial da fé cristã que, uma vez movido
Ou a pessoa é genial e propôs algo que ninguém viu, ou ela está caminhando para uma heresia. Jesus é Deus. Católicos e protestantes acreditam. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Dogma, não tem como mexer. Católicos e cristãos protestantes acreditam. Há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus homem. Dogma, protestantes acreditam. Mas aí tem a intercessão de Maria, no meio da tradição católica romana. Então, por católicos modificarem alguns dogmas, Bíblia é a palavra de Deus. Protestantismo reformado. Bíblia contém a palavra de Deus, catolicismo romano. Então, são pilares que não podem ser mexidos. Caso mexidos, geralmente a pessoa desemboca em uma heresia. Uma vez que a tradição católica ela se afasta dos fundamentos, o salmista pergunta no Salmo 11:3, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, ela se afasta dos fundamentos, deixa de ser caracterizada como seguindo a doutrina dos apóstolos e precisa ser concitada a abandonar elementos da sua tradição e regressar a um cristianismo originário bíblico. Se fizer isso, pode fazer isso a qualquer momento, vai ser muito proveitoso para ela e para aqueles que estão servindo ali junto a ela. Uma pergunta que cabe, talvez, continuidade aí. Lutero construiu sua teologia em resposta a deformidades do catolicismo. Não é esse o caminho para a construção da teologia brasileira? Responder a deformidades da teologia hoje? Boa pergunta. A questão é que há só uma diferença, é que o Lutero ele sai do catolicismo romano, não é? Porque o catolicismo romano abandonou um fundamento, que era a Escritura. Na concepção da tradição católica romana, a Escritura tem palavra de Deus, mas a tradição também tem patamar de igualdade com a Escritura. Se houver contradição entre Escritura e tradição, o magistério responde. Então você tem uma tríplice fonte de fazer teológico: Escritura, tradição e magistério na tradição católica romana. A tradição superou a Escritura na concepção católica romana. Para Lutero, em 1517, declarar sola Escritura, regressemos às Escrituras. E aí construiu sua teologia apontando as teses nas quais o catolicismo romano incorria em cinca, em falácia, em erro. A teologia brasileira pode e deve ser construída também apologeticamente, como colocamos um tema ali, defendendo a fé, voltando aos fundamentos, concitando a isso. Só que com a diferença essencial de que entendemos que o evangélico, de uma forma geral, ele ainda não abandonou os fundamentos. Todo evangélico aponta que Bíblia é a palavra de Deus. O problema são as diversas leituras que às vezes são feitas com interpretações inadequadas em relação a esse evangelho. Então, a teologia brasileira, um sistema teológico brasileiro, pode trazer respostas e concitar o povo evangélico a esse retorno às Escrituras, sim, sendo que com a observação de que não nos afastamos tanto no sentido teórico como o catolicismo daquele momento. Não significa que nossas práticas, às vezes, não nos deixem pensativos, porque tem uns negócios tão estranhos que a gente vê, não é? Mas, teoricamente, a gente ainda advoga a mesma coisa. Jesus é Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, a Santíssima Trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e coisas correlatas. Mas boa observação. Algumas perguntas vão ser suprimidas pelo tempo e pela afinidade, ok? São perguntas afins, então 2 pessoas perguntaram na mesma direção, eu suprimo uma e condenso. A pergunta até tem a ver com o que a gente conversava ali dentro agora, acerca da Igreja Universal do Reino de Deus, quero crer, está universal com U maiúsculo. É verdade que por muitos é considerada não evangélica? Você lembra daquela categoria que nós mencionamos, que de vez em quando a gente abre num dos cursos de religiosidade? Eu acho que ela ficaria dentro daquele epíteto constantemente há dúvidas. Não é? Eu tentei fugir de colocar o universal ali, já para não haver um zai, né? Mas você tem, por exemplo, o que eu apontei foi aqui a questão, as três esferas: opinião, dogma e doutrina. O que vai definir é se ela solapa algum dogma. Se ela solapa dogma, desemboca em heresia. Se ela abre mão de dogma, de fundamento, coisa que não pode abrir mão. Então, por exemplo, os adventistas estão ali constantemente a dúvidas, por quê? O problema dos adventistas não é só guarda o sábado, não. Você pergunta para um adventista, o sábado, eu preciso do sábado para me salvar? Ele vai falar, não, claro que não.
Aí você vai dizer, então se eu não guardar o sábado, eu vou ser salvo. Ele vai dizer, não, também, claro que não. Ué, então eu preciso do sábado para me salvar. Com essa lógica é isso. Mas ele não vai dizer exatamente isso, mas é isso. Mas só que esse não é o problema maior. O problema maior é que nos adventistas, os escritos de Ellen Golden White têm o mesmo patamar de igualdade das escrituras. Ela é considerada tendo o espírito de profecia. O problema maior é a interpretação que eles dão a Levítico 16 do bode Azazel, que é o bode emissário, que entendem que ali você tem o sumo sacerdote que coloca a mão sobre o bode é liberado, levando os pecados do povo. Um outro bode é sacrificado. São 2 bodes, em Levítico 16. Na tradição clássica evangélica, os 2 são Cristo. Cristo leva os pecados e Cristo é morto em nosso lugar. Na tradição adventista, Lúcifer é o bode que leva os pecados. E Cristo é quem traz o alívio sendo sacrificado. Isso faz Lúcifer coautor da salvação junto com Jesus. É dogma, aí dá problema. Então, por isso que ele fica naquele... Mas aí você tem um cantor que traz músicas tão lindas, tão bonitas na contemporaneidade. Você tem um grupo maravilhoso, como o Prisma, que traz letras extremamente evangélicas. Aí onde é que a gente fica? Constantemente há dúvidas. A gente fica naquela categoria. Aí tem a categoria, por exemplo, de congregação cristã no Brasil, que tem o mesmo perfil dos seus templos, dos seus santuários, mas só que não se relaciona com as outras igrejas. Não tem contato, entende que é exclusivista, critica algumas coisas das outras igrejas, das posturas, se fecha nela mesma. Se o indivíduo vai para outra igreja, ela diz que ele saiu da fé, abandonou a fé, foi para outra localidade. Mas ele não é considerado mais irmão. Constantemente há dúvidas. Universal do reino de Deus. Professa que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Professa que Jesus é Filho de Deus. Professa que há um só intercessor e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus homens. Isso é evangélico. Mas você vai fazer um trabalho de evangelização, conversa com o líder de evangelismo deles, e provavelmente ele vai dizer a você, não, deixa que a gente faz aqui, você faz o de você, a gente faz o nosso. É o chamado exclusivismo, que é uma característica sectária. Um outro elemento é quando alguns dos seus líderes tentam se apontar ou se sugerir como intercessores entre o próprio homem e Deus. Então, isso não é declarado com todas as letras ou no seu credo de fé. Não é? Então, isso não faz uma heresia. Só que, na prática, esse procedimento faz com que você me gere essa pergunta. Se essa pergunta é gerada, isso já tem que estar na categoria. Há dúvidas. Porque há perguntas que são geradas dessa forma. 1 Samuel 10,16, Saul profetizou, gerou um provérbio. Está também Saul entre os profetas? Toda vez que a gente olha para a televisão e a gente vê alguém pregando e pergunta, fulano também está entre os profetas? É sinal de que alguma coisa que não é boa está acontecendo. É sinal que a gente olha para Saul e fala, será? Mas será? Eu estou tentando ver Jesus, mas será? Se essa dúvida é gerada, a gente coloca no constantemente há dúvidas. Eu colocaria a Igreja Universal do Reino de Deus como denominação, entendendo que existe gente piedosa e sincera em qualquer grupo que seja, mas como denominação em algumas em práticas contestáveis, porque suas práticas parecem que revelam um pouco das motivações. Nossas motivações revelam quem nós somos e predizem quem nós seremos. Quando há um determinado tipo de discurso, a gente avalia a motivação e parece que a motivação às vezes não é a glória de Deus. Quando é vendido a tantos reais o sabonete com elementos da Trindade, ou sabonetes da inteligência, ou pedras para se atirar em Golias. É muito contestável isso. A pergunta fica, será que o mestre faria isso? Parece que não. Então, constantemente há dúvidas, pelo menos na minha categoria. Você pode categorizar de outra maneira, mas como a pergunta me foi dirigida, para ser suave, eu coloco nessa categoria. Pastor Henrique, me permita fazer um adendo? Você é o chefe, Não sou nada. o 02, né? O nosso chefe É está o aqui, nosso Tarso. pastor. Mas aqui no trio, você é o chefe aqui. Maneira elegante de chamar de velho. Essa questão de... Eu acho que tem um conceito muito interessante que, se a gente colocar ele na cabeça o tempo todo, isso para quem fez a pergunta, são 2 conceitos, de heresia e erro teológico. Heresia é tudo que fere
os fundamentos da fé cristã. Salvação em Cristo, autoridade da Bíblia, nascimento virginal de Cristo, doutrina de batismos e etc, etc. Erro teológico são aquelas coisas que não vão fazer você ir para o inferno e também não vão permitir que você vá para o céu. Mas são coisas que diferem de uma denominação para outra, né? Batismo em águas é uma doutrina. Forma de batismo, se é por aspersão, por imersão. Para alguns que batizam por aspersão, nós cometemos um erro teológico em batizar por imersão. Para nós que batizamos por imersão, quem batiza por aspersão comete um erro teológico. Quem vai para o céu? Os dois. Então, esse é um ponto assim pacífico, né? Essas diferenças sempre haverá. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus está dentro dessa categoria, na minha opinião. Ela tem, para nosso conceito e até biblicamente, erros teológicos e algumas coisas que nós podemos classificar com tranquilidade como heresia. Heresia, que fere algumas coisas que são fundamentais. Mas, digamos, o tronco principal é exatamente o mesmo, né? Uma pergunta aqui. Uma teologia brasileira não iria ferir alguns conceitos da tradição judaica? Aquilo que seria entendido numa concepção judaica não iria trazer um entendimento errado quando fosse traduzido de uma forma brasileira? Boa pergunta, interessante, mas o judaísmo é outra religião. Hoje, com o nosso modo de faciente, quando a gente fala para um judeu que Jesus é o Cristo, a gente já fere a tradição judaica. Converse com um judeu ultra-ortodoxo e fale para ele, Jesus é o Cristo. Ele vai botar a mão, se ele fizer com você como fez comigo em algumas ocasiões, bota a mão no ouvido e fale, não fale nesse nome, não repita isso, não fale isso. Então, quando nós dizemos que a Bíblia não é só o Antigo Testamento, é o Antigo e Novo, que Jesus é o Cristo e que o Messias já foi enviado, nós estamos indo diametralmente oposto a dogmas fundamentais do judaísmo. Então, uma teologia brasileira, ela simplesmente continua caminhando dentro desse sentido em que o judaísmo, ele tem uma parte das escrituras do Antigo Testamento, o segue, mas o judaísmo ortodoxo, ultra-ortodoxo, não acredita que o Messias já veio. Há mulheres em Israel que até hoje, elas se mantêm virgens até o final da vida, esperando serem a portadora do Messias, por causa de Isaías 7, 14 e 15, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então, a nossa mensagem é que o Messias já veio, Antigo e Novo Testamento, Bíblia, são palavras de Deus, e que Jesus é o Filho de Deus. Então, nós já contra-argumentamos, nós já somos diametralmente opostos nesse sentido ao judaísmo, pegamos o que é bom, mas seguimos um pouco mais adiante. A teologia brasileira só vai adensar um pouco mais isso. O judeu messiânico aí já é outro ponto. O judeu messiânico aí já acredita que Jesus é o Messias. O judeu messiânico é crente, não é? O judeu messiânico em certo sentido, estrito senso, quem é o judeu? O judeu é aquele que é nascido de uma mãe judia ou aquele que professa a religião judaica, não é? Chamado também de israelita. Então, esse judeu acreditou que Jesus é o Messias, judeu messiânico, não é? Agora, em lato senso, Romanos 2, 28, aquele que circuncida no coração é judeu no seu interior, lato senso, a igreja nesse sentido, é uma judia messiânica, temos Cristo no nosso coração. Boa pergunta. Resumindo aqui a frase, o que você acha a respeito de colocarmos letras evangélicas em músicas que não são evangélicas? Por exemplo, o hino da Inglaterra, que tem um correspondente na harpa cristã. Também tem no cantor cristão. É interessante, não é? Às vezes a gente observa, por exemplo, por causa da pergunta eu vou fazer uma citação, é inadequada até talvez, mas eu vou pedir vênia só para fazer essa menção. Você tem várias músicas evangélicas que usam várias letras evangélicas que usam a música evangélica. Alguém pegou um funkão desses brabos mesmo da vida, e colocou a letra céu no lugar daquele ritmo bravo, que não falava céu. Céu, 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 céu. Só que o compositor escreveu outra coisa, né? Pensar no céu, quando você coloca essa música na letra céu, é muito difícil.
alguém que fez, é provável que seja muito santo para fazê-lo. Mas, independentemente da santidade do indivíduo ou não, que eu não vou emitir o juízo de valor, não conheço quem fez, não é? A minha perspectiva, pastor Marcos, é que às vezes a gente se limita às migalhas, quando Deus tem um pão com uma mesa tão maravilhosa, tão maravilhosa. A minha palavra para os jovens sempre é: rapaz, Deus é uma fonte tão inesgotável, Deus é tão criativo, por que eu vou copiar do Egito aquilo que Israel tem em profusão? Para que eu vou comer migalhas se existem uvas na terra prometida? Efésios 3:10, e foi assim para que a multiforme sabedoria de Deus fosse manifestada a principados e potestades nas regiões celestiais. Esse texto é lindo porque foi assim para que a multiforme é o que nós chamamos de rapax legomena. Rapax legomena é uma palavra grega ou hebraica que aparece uma vez só na Bíblia. Multiforme, o que está escrito ali é polipoikilos. Poli, conhecemos da lapiseira, né? Aquela lapiseira poli, porque tem muitas pontas. Poli significa muito. Poikilos, paleta de cores. Literalmente o que está escrito em Efésios 3:10 é: e foi assim para que as muitas paletas de cores de Deus fossem manifestadas a principados e potestades nas regiões celestiais. Significa que Deus pinta com o seu colorido a igreja de diversas faces, de diversas cores. Desculpe me alongar na resposta, mas essa é importante principalmente para os jovens. E quando Deus pinta esse diverso colorido na igreja, nós temos que sempre lembrar de Eugene Peterson, quando menciona que toda genuína história de fé é uma história original. Deus tem uma história de fé com o pastor Marcos, com o pastor Eber, comigo, com a Maeli, com a Sara, com o pastor Jaime, com o pastor Tarsis, com cada um de nós, totalmente diferente. Vamos nos inspirar uns nos outros, mas vamos ir além disso, porque Deus é criativo, Deus tem mais. E quando eu penso nessa criatividade em que Deus tem mais, 3 experiências me marcaram muito no ano de 2011. Em 2011 eu fui em Belém do Pará, e naquele congresso de jovens que teve ali, houve uma cerimônia num púlpito similar a esse, várias mulheres na frente, várias meninas, que tinham perdido seu cabelo naqueles motores de embarcações, que ganham a cobertura para o motor, mas vendem para ter o dinheirinho do cobre, e as mulheres prendem o cabelo ali e são escalpeladas, não nasce cabelo de novo. E as meninas que foram à frente eram do ministério que passa nas igrejas recolhendo cabelo de meninas para fazer peruca. E aquelas meninas não têm dinheiro, porque peruca é cara. E mais de 50 meninas receberam perucas para colocarem na sua cabeça e choraram copiosamente. Eu nunca ia imaginar aqui no Rio de Janeiro que tem um ministério lá em Pará que trabalha com coleta de cabelo de mulheres para fazerem peruca. E é um ministério extremamente relevante. Segundo, Guiné-Bissau 2011. Guiné-Bissau 2011, o Seminário Teológico Betel fez uma parceria com o Instituto Bíblico Ninti Umbé, em Guiné-Bissau, para nós darmos um curso lá para capacitação de professores. Ali eu conheci o pastor Caetano, que é pastor da segunda igreja maior evangélica de Guiné-Bissau, de Antula-Paal. O pastor Caetano, ele abriga meninas na sua casa, já tem mais de 50, junto com a sua esposa e seus 5 filhos. Essas meninas vão para a casa dele quando elas descobrem que são prometidas em casamento, da seguinte forma: em Guiné-Bissau você tem que pagar o dote quando você vai casar com a menina. O dote é inflacionado, porque Guiné-Bissau é o 174º índice de desenvolvimento humano do mundo. De 192 países cadastrados na ONU, Guiné-Bissau está em 174. A pobreza é extrema. Então, enquanto na China não se deseja ter menina, em Guiné-Bissau o desejo é ter menina, porque cada menina é uma moeda de troca para o dote, inflaciona o dote. E na igreja acontece o pecado do inflacionamento de dote. Ou o cara sabe que tem o noivo de boa índole, que vai correr com os trâmites normais, então acaba inflacionando o dote da filha, 100 mil, 200 mil reais, porque o dote pode ser parcelado até o final da vida. Então a grande maioria dos guineenses entra no casamento endividado por causa do pagamento do dote. Dá glória a Deus que você não pagou dote, hein, irmão? Graças a Deus. Você pagou, Marcos? Você pagou dote, pastor Marcos? Pagou, pastor? Graças a Deus. Né? Glória a Deus, não pagamos dote. Pagamos nem vou cobrar pela minha filha. E nem vai cobrar, não é? Mas pagou a festa do casamento, né? Aí veio, né, a conta dolorosa, né? Então já basta. A festa do casamento pelo dote já basta. Mas muitos oficiais corruptos, não todos, mas alguns, enriqueceram ilicitamente no funcionalismo público, sexagenários, septuagenários, se aposentaram e acabam sabendo que ninguém tem dinheiro para pagar o dote dessas meninas, vão lá por causa da corrupção, tem dinheiro, pagam, e você vê um
um cara de 60, 70 anos com uma menina de 8, 10 anos, andando na rua. Isso legalmente. Essas meninas, quando sabem que são vendidas, fogem para a casa do pastor Caetano, que sabe abrigá-la. Eu nunca imaginei que fosse ter um ministério de um pastor e uma esposa de pastor que recolhem meninas que teriam sido vendidas em dote e são guardadas por ele. Terceira e última situação, Caçapava. Anualmente tem um congresso de mendigos em Caçapava. Já foram lá? Quando eu ia imaginar que tem um ministério de mendigos em Caçapava, impactante, não é? Impactante, impressionante. Belém, ministério de meninas que recolhem cabelos para fazer perucas. Guiné-Bissau, ministério que trabalha com meninas que foram vendidas por causa do dote. Caçapava, ministério de mendigos. Irmãos, esses 3 ministérios me mostram o quanto Deus é totalmente criativo e original. Quando eu lembro desses ministérios, quando eu lembro de tudo isso, eu vejo um cara cantando uma música, um funkão brabo lá de fora, eu olho para Deus e para esses ministérios. Irmãos, nós temos mais inteligência do que copiar as coisas lá de fora. A minha questão é se não é se é do mundo ou não. A minha questão é que Deus tem mais. Deus tem coisas que não revelou a Lutero, Wesley, Sadhu Sundar Singh, Jerônimo Savonarola. Deus está como se fosse com uma torneira de 1000 mililitros aberta sobre você para derramar uma porção de criatividade e originalidade que nunca revelou a ninguém. E Ele quer dar a você e eu. Não precisamos copiar, com respeito a quem tenha colocado a letra em cima da música, mas eu acho que isso é um acomodismo e uma conformidade extremamente inadequadas para quem tem a mente de Cristo. Você e eu temos mais, podemos fazer melhor e mais bonito. Pela paleta de cores de Deus, você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? Pode falar, pastor. A gente precisaria analisar caso a caso, para saber o que foi que motivou cada uma dessas pessoas em relação à questão do hino. Não é? Se você tem um hino em que se foi pego um hino, por exemplo, vamos pensar na Inglaterra, Amazing Grace. Você tem Amazing Grace sendo composto por John Newman e faz parte da cultura anglicana, da cultura da igreja da Inglaterra. Não é? Então, em outros países, a cultura evangélica é muito mais forte do que aqui no Brasil, em que a cultura é muito mesclada pelo catolicismo. Então, em outros países, é muito comum você ver a cultura pegando coisas do evangelho e fazendo aquele hino evangélico como da sua cultura. Citei um caso pontual da Inglaterra, mas a gente poderia pegar outros países e fazer uma análise, mas isso exigiria a história caso a caso. Me perdoe se, de repente, pareceu que eu fugi da pergunta, porque eu me ative ao termo música, e não a ritmo ou a letra dos países. Né? Como foi em relação à música, eu ative a diferença entre letra e música, mas, nesse caso, muitos países pegam a questão de a cultura pega emprestado do evangelho, no caso da Inglaterra e alguns outros países, mas precisaremos ver caso a caso. Mas muito obrigado pela pergunta, tá bom? Quem pede desculpa sou eu. Quem fez a pergunta foi eu, não li exatamente como deveria. Na verdade, eu interpretei explicação, o senhor falou motivação.
Explicação não é motivação, não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Mas aí está explicado agora. A gente vai caminhando aqui para a última pergunta. Pelo tempo, nós, o movimento pentecostal, somos novos no Brasil. Temos pouco mais de 100 anos. Quantos anos levou para que a teologia americana fosse construída? Boa pergunta. Quantos anos levou para que a teologia americana fosse construída? Se nós pensarmos em teologia americana, da mesma maneira como mencionamos a brasileira, não há como uma teologia só responder por um todo do país. Nós podemos dizer que, principalmente, o desencadeamento do início das universidades nos Estados Unidos, numa segunda ou numa terceira geração, você tem uma teologia americana sendo efetivamente construída. Por quê? O Mayflower, o navio que traz os peregrinos ingleses para os Estados Unidos, aporta lá em 1620. Então, quando chega em 1620, você vai ter presbiterianos, você vai ter batistas, você vai ter anglicanos, você vai ter episcopais, todos eles aportando nos Estados Unidos, mas já vindo com a teologia da Inglaterra. Por exemplo, os batistas, quando vêm fugidos da perseguição que acontece lá, 1609, 1610, de acordo com algumas teorias batistas, vêm para os Estados Unidos em 1620, mas só que já trazem a teologia de Armínio com alguns elementos da teologia anabatista. Os batistas gerais, os particulares trazem a teologia calvinista. Então, vem de lá. Quando chegam nos Estados Unidos, eles simplesmente têm uma teologia de reprodução no século XVII e depois no século XVIII. Mas aí os Estados Unidos começam a formar uma nova geração de pregadores, como, por exemplo, com Jonathan Edwards, que é considerado o maior teólogo norte-americano, que é diretor de uma universidade, professor de várias universidades, começa uma construção teológica criativa e original norte-americana, mas isso nós estamos falando do século XIX, 1830 em diante. Então, vamos calcular o tempo. 1620 chega o Mayflower. 1830, você tem o primeiro grande avivamento com Jonathan Edwards, John Wesley, com a experiência do coração enriquecido em 1738, e depois Charles Finney com o segundo grande avivamento. Então, se a gente pegar aqui nesse início, você vai ter 210 anos, desde o início da formação dos Estados Unidos, sendo que o processo de colonização dos Estados Unidos foi diferente. Os Estados Unidos, logo em 1776, têm o seu processo de independência. Então, nós tivemos o nosso processo de independência aqui bem depois dos Estados Unidos. Então, se você for alinhavar a colonização americana, processo de independência dos Estados Unidos de construção teológica, colonização americana, 1620, 1776, repartição e independência, 1830, primeira produção, primeiro expoente teológico de vulto. Brasil, você tem a chegada aqui, 1500, e depois você tem o início do evangélico de missão no Brasil, 1835. De 1835 até 2016, nós ainda não temos 200 anos. Então, na correlação histórica, estaríamos dentro de um tempo considerado similar ao tempo dos Estados Unidos. Não estou falando para ficarmos à frente, nem atrás deles. Estou dizendo que é um tempo considerado razoável para amadurecer. Estou dizendo, parece que é o tempo de nós amadurecermos para essa construção. Boa pergunta. Pastor Henrique, muito obrigado por ter vindo. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas deixa eu fazer umas considerações pessoais que me alegrou. Eu peço desculpa por não ter chegado no início da palestra, peguei da metade para o final, mas igual aquela história, eu não assisti o filme, mas eu li o livro. E o teu livro realmente é fantástico. Um livro denso, um livro fantástico. Recomendo o pessoal comprar esse. Compre os 4, né? Mas esse realmente é imbatível. Agradecer pela tua presença. E a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: em relação ao teu livro, eu não pude deixar de ver que na tua bibliografia você inclui o Evangelho Tupiniquim, o Protestantismo Tupiniquim, do pastor Gideão, que é um assembleano. Ok, pessoal? E da professora Magali, que é a Explosão Gospel, né? Metodista de São Paulo. Então, e os 3 livros, eles vão mais ou menos na mesma direção, né? Com enfoques diferentes. Você foi bastante profundo na parte histórica, o pastor Gideão, numa análise também teológica, mas a impressão que eu tenho é que o seu foi
uma ampliação do livro dele no que tange os capítulos. E a Magali é muito ácida, bastante ácida com sua colocação, principalmente quando ela fala do gospel, né? Que gospel se tornou uma cultura, um estilo de vida atualmente. Então, a minha pergunta é a seguinte: dentro desse universo todo que você está colocando de maneira magistral, a gente tem muitas faces teológicas, muitas nuances teológicas, tem muitos pressupostos teológicos. E a gente poderia ficar falando horas e horas aqui sobre esses pressupostos teológicos. Que conselho você daria para uma plateia de jovens que estão estudando teologia aqui conosco, que vão continuar estudando teologia, estimulados por pessoas como você? Tem uma pergunta, inclusive, aqui sobre publicação científica. Alguém perguntando, qualquer pessoa pode publicar artigos, né, científicos de material teológico? Se sim, você poderia dar mais informação, você podia fechar com essa. Mas que conselho você daria nesse universo de teologias ruins que a gente tem atualmente? E, no meio dessas ruins, muita teologia boa. Que filtro você acha que o jovem precisa ter para poder ter uma teologia saudável e não ficar somente comendo ou bebendo coisas que estão no Facebook, na internet, no YouTube? Porque tem muita gente famosa. Pastor, eu não sei se eu falo que é uma pena ou se é necessário, se é felizmente ou infelizmente, mas pastor tem que ler livro que está na moda. Então eu leio tudo, quase tudo que aparece na minha frente, que eles estão lendo, eu estou lendo também, para poder dar uma opinião. Então, tem hoje o pessoal que é seguidor do Ed Renekiewicz, tem, né, eu penso que hoje, se eu puder resumir, sem citar nomes, né, mas tem uma linha que segue Ed Renekiewicz, outro Caio Fabiana, outro Ariovaldo Ramos, outro Franklin Ferreira, outros Nicodemos, Augusto Nicodemos, que aliás são extremos, né? Augusto Nicodemos e Franklin Ferreira são de uma ala, digamos assim, né? de uma corrente de pensamento. De Ariovaldo Ramos, Ed Renekiewicz. Eu penso que eles estão dentro de um bloco que é a teologia liberal. Se a gente for botar num pacotão assim, para facilitar o raciocínio, na teologia liberal, que tem 3 grandes facetas que, para mim, são extremamente prejudiciais ao Evangelho, a expansão do Evangelho, principalmente na cabeça dos nossos crentes, que são, dentro da teologia liberal, é a teologia da missão integral, a teologia, como é que se diz, da prosperidade, que você falou também, e a teologia inclusiva, que a gente pode abrir um leque aqui. O que é a teologia inclusiva? A teologia gay e etc. e tal. Então, dentro dessa miscelânea, o que você aconselha, entendeu? Porque você conversa com uns e você fala, uau, esse aqui é da ala Caio Fabiana, não tem jeito. Esse aqui é da ala Ed Renekiewicziana. Não tem problema ler, eu li tudo, eu leio, a gente tem que ler, reter o que é bom. Mas o que você diria, que base para filtrar, para ter uma teologia saudável, equilibrada, dentro da sua denominação, respeitando os limites e assim por diante? Eu vou citar 2 obras que eu acho interessante, apontar pontualmente a questão do artigo e as considerações. O primeiro artigo e depois as 2 obras. Sobre o artigo, nem todos podem escrever artigo científico, teológico. Da mesma maneira, como nas revistas em geral, o artigo é mandado e filtrado. Então, a pessoa manda, por exemplo, para uma revista Vox Scripturae, ou então Ribla, Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana, Praxis Evangélica. Ela manda, aí há quesitos, tem que mandar já dentro de um formato, há quesitos para essas revistas, e a comissão vai decidir se o artigo dela tem teor teológico e é densa o suficiente para ser publicada. Os mesmos quesitos para uma revista científica aí fora são para uma revista acadêmico-teológica. Esses quesitos estão descritos na página de cada revista. Eu sugiro um como, para observação, entrar na Faculdade Teológica Batista de Londrina e ver ali quesitos para publicação. Aqueles quesitos dali geralmente são os quesitos de todas, você encontra disponível na internet, o artigo científico. As 2 obras. Recomendações a jovens pastores e teólogos. Como é um assunto, então tem um título com esse nome, um clássico, relançado pela Vida Nova agora em 2016, por Helmut Tillich. Excelente livro, é um livreto pequeno, menos de 100 páginas, mas que o Tillich escreveu para, não Paul Tillich, mas Helmut Tillich, escreveu para os seminaristas que às vezes ficavam deslumbrados e se perdiam com tantas vozes. Então ele escreveu esse livro dizendo o que jovens pastores e teólogos devem fazer. Essa é a obra imprescindível. E segunda obra que eu vou mencioná-la por causa das recomendações. São 2 páginas dessa obra que valem o livro todo. O livro é bom,
mas essas 2 páginas valem o livro todo dentro desse assunto. A apologética para as questões difíceis da vida. William Lane Craig, Edições Vida Nova, 2013. Apologética para as questões difíceis da vida. William Lane Craig, Vida Nova, 2013. Nesse livro, há 2 páginas do Discurso aos Clérigos, feito por John Wesley. O que John Wesley considerava essencial para o ministério. Se você jogar na internet, você vai encontrar Discurso aos Clérigos de John Wesley. Há 7 itens do que ele considerava essencial para o ministério. O que é necessário para filtrar, pastor Marcos? Eu vou dizer à luz de John Wesley, sabendo que é entendido que ele pega pesado, mas para ter filtro, para não ser água contaminada, é fundamental o que ele falou. Em suma, o que ele vai falar? Primeiro, com profundo conhecimento da Escritura, a ponto de quando alguém citar ou fizer alusão a qualquer texto, você ter esse texto, a história dele básica na sua cabeça. Por exemplo, falarem sobre os valentes de Davi, você saber que você vai procurar em 2 Samuel 22 e 23. Falarem sobre a Sunamita, você saber que você vai procurar em 1 e 2 Reis a história de Eli, Eliseu e a Sunamita. Alguém falar sobre, por exemplo, que Pedro era repreensível na cara, você saber que você vai procurar em Galatas 2. Então, Wesley diz, profundo conhecimento da Escritura é fundamental para trilhar qualquer coisa, para que quando alguém citar alguma coisa, você saiba automaticamente onde procurar e conferir. Wesley vai dizer que um profundo comprometimento com a espiritualidade, em oração, santidade e prática de vida cristã. Wesley vai mencionar um profundo conhecimento de cultura geral, história, literatura, cultura, saber o que dizem os clássicos, o que Machado de Assis diz sobre Quincas Borba, qual era o romance que houve ali, o que dizem os romances de Essa de Queiroz, qual é a postura que a gente vai qualificar ou classificar Carlos Drummond de Andrade, o que foi a Semana de Arte Moderna Brasileira, a gente entender um pouco da cultura geral, para a gente saber dialogar com a cultura e fazer esse filtro em relação à cultura, a gente ter um conhecimento introdutório, pelo menos em relação à ciência, quais são as descobertas na teologia em relação à física quântica. Você tem hoje a teologia quântica, você tem hoje a neuroteologia. Então, como a física quântica influenciou no fazer teológico, a física quântica vai falar que se eu vibrar a minha mão a uma velocidade X, e se eu vibrar um púlpito a uma velocidade Y, a minha mão, de repente, poderia passar por meio desse púlpito. Então, a teologia quântica ela vai dizer que Jesus ele não aparece no meio dos discípulos, mas que após a ressurreição nós temos um novo poder espaço-temporal sobre o nosso corpo, que se vibrarmos o nosso corpo a uma velocidade X, numa localidade Y, vamos conseguir ter acesso à localidade Z. Física quântica na teologia. Então, o que é a física quântica? Quando ela substitui a física newtoniana. O que é a neuroteologia? Como o cérebro reage às ações de Deus no cérebro. Então, se nós tivermos um pequeno conhecimento sobre a física quântica, sobre nanotecnologia e questões introdutórias, vamos saber fazer declarações e trilhar alguma delas de forma mais profunda. Então, Wesley elenca profundo conhecimento bíblico, conhecimento de cultura geral, profunda espiritualidade e devocionalidade, conhecimento das ciências, introdutório pelo menos das novas ciências, e nós temos uma profunda prática e vivência em relação à igreja. Se esses elementos básicos nós tivermos, de acordo com John Wesley, eu falei que o Wesley pegava pesado, que era básico, não é? Ele coloca, olha o termo que ele usa como essencial para alguém exercer qualquer ministério na igreja. Baixe ele. Se você não baixar, pode me mandar um e-mail. O e-mail projetou lá no início, é pastorenrique@uol.com.br. Eu mando para você. Eu tenho o scanner dessa página, só são 2 páginas do livro. Discurso aos Clérigos. Discurso aos Clérigos. Então, você encontra, vale a pena, todos nós devemos ler, e é o que considero essencial. Assuma disso. Perguntaram a Barth como ele resumia toda a teologia dele, e o que ele dava de conselho às pessoas sobre a teologia dele e o que ele cria. Ele disse, eu posso resumir a minha teologia dizendo, um cântico que minha mãe me ensinou. Sim, eu sei, Jesus me ama, pois a Bíblia assim o diz. Jesus nos ama, a Bíblia diz assim. Assim ele confessa que crer em Jesus é o elemento essencial da nossa teologia. E a Bíblia é a fonte essencial de fazer teológico. Eu deixo aqui essa palavra, eu agradeço muito a você, Assembleia de Deus de Bom Sucesso, congregações, agradeço ao nosso queridíssimo e ilustríssimo pastor Jaime Soares, o privilégio de poder fazer essa exposição no púlpito e no povo que Deus lhe concedeu. Agradeço ao nosso querido e muito gentil pastor Heber, ao pastor Marcos, ao nosso querido pastor Tarsis, que nos receberam com muito carinho, e deixo o meu abraço a você e incentivo. Estude, o saber não ocupa espaço.
Provérbios 4,13. Pega-te a instrução e não a largues. Guarda, ela é a tua vida. Deus te abençoe. Que vontade de estudar, né, irmão? Temos aqui que vão ler ainda hoje à noite. Atos 13:1 diz que na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres para andar junto na mesma igreja. Aí eu me lembro de um amigo, pastor Tarso, muito querido, muito próximo, sempre me convidando sempre para orar junto com ele, orando muito. E eu, vez por outra, tinha um texto bíblico e tinha um livro que lia e indicava para ele. Ele, cara, tu tem que orar muito. Eu falei, é verdade. Aí um dia eu li esse texto para ele e falei, olha, acho que todo crente, todo profeta tem que ter um pouco de mestre dentro dele. E todo mestre tem que ter um pouco de profeta dentro dele. Amém? Acho que o pastor Henrique Araújo, falando aqui para a gente, nos dá um desafio, nos dá um estímulo, nos dá uma vontade de ter um pouco mais de mestre dentro de nós. Amém? Concorda comigo? Amém, pastor Tarso. Vamos ficar de pé. Os livros estarão à disposição de todos vocês ali ainda. Se desejarem que o pastor e professor Henrique assine, dê um autógrafo, ele vai ficar à disposição de vocês ali. Eu tinha uma pergunta, mas eu vou deixar para o próximo fórum. Eu quero saber o que o Batista acha do assembleano. Mas, né, para não causar polêmica, ter um atrito, a gente arrumar confusão, né? Vamos deixar isso para um outro fórum. Eu quero convidar aqui o altar para fazer uma oração e abençoar a sua vida e pedir que o Senhor te dê aí uma semana maravilhosa. O pastor é Maurício Ferreira, que para mim é um dos grandes mestres desta igreja, e eu louvo a Deus pela simplicidade dele de deixar suas atividades, estar conosco hoje. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desse moço? É uma bênção. Vocês ainda vão ter um encontro com ele daqui a alguns meses. Eu quero agradecer, pastor Maurício, também o seu carinho. Apenas complementar o agradecimento lindo, foi um agradecimento teológico que o pastor Marcos Cedecias fez ao professor Henrique, e dizer que ele é muito bem-vindo à nossa igreja, e muito obrigado. Se você puder, externe esse sentimento também, dando um cumprimento, comprando um livro, né, irmão? Porque assembleano tem fama de mão de vaca. Nós vamos quebrar isso hoje, ok? Vamos comprar todos os livros dele, ok? Vamos dar nota de 50 e falar, fica com o troco, Batista, tá? Então, vai lá, compra esse livro, comece a sua biblioteca com essas riquezas aí teológicas. Eu acho que você vai começar muito bem. Vamos agradecer ao Senhor, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial que o Senhor reservou para todos nós, Pai. Ó Deus, que tudo que ouvimos aqui possamos guardar no coração, aplicar, Deus, investir, porque é o Teu reino, é a Tua obra, e nós fazemos parte dela, Pai, com muita alegria. Senhor, o Teu servo recompensa, abençoa, ó Deus, acrescenta muito mais para a glória do Teu nome, usando, ó Deus, poderosamente, Senhor, para a grandeza do Teu reino. Nos despede agora em paz, leva-nos em segurança, abençoa a semana, Senhor, ó Deus, a continuação, que haja, Deus, frutos, que a Tua glória seja manifesta na vida de cada filho Teu, Pai. Ó Deus, usa-nos para a glória do Teu nome e despede-nos na Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Esta palestra estará na íntegra no site, coloca para mim, o Igor, está aí? Aí está, www.vocatio.abrae.com.br. Amanhã, a partir de meio-dia, a palestra estará na íntegra, para você poder baixar, para você poder indicar alguém, ok? Então, amanhã estará disponível. Deus abençoe, vá em paz e uma excelente semana.